Começando a apresentação do trabalho Implementação de testes automatizados. Temos os componentes Andrew Dylan Viana Morim, Carlos Eduardo Batista Araújo, Kevin Machado dos Santos, Otávio Bruno Souza Martins, Paulo Vinícius Oliveira da Costa, Thalisson Elioné Alves de Freitas Santos, da disciplina Engenharia de Software 3, com o professor Denilson Belo Pereira. Aqui temos o sumário da apresentação e ela segue os requisitos que foram pedidos no projeto, no trabalho passado, e irá começar com a descrição do projeto escolhido, os objetivos dos testes, processo de testes, ferramentas e técnicas, testes unitários, teste de integração, teste de sistema e, por fim, cobertura de testes. Ao fim, iremos ter visto a parte central do que foi abordado nas aulas de Engenharia de Software 3 relacionado a testes. Começando com a descrição do projeto escolhido, temos o Palaces, que é um software para a gestão de bibliotecas, oferecendo uma variedade de funcionalidades que facilitam esse gerenciamento, incluindo telas dedicadas a processos essenciais, como cadastro de livros, empréstimos e devoluções, além de trazer um sistema para controle de usuários. No momento, o sistema está sendo desenvolvido para desktop, utilizando as tecnologias Go para back-end e Flutter para front-end, que serão abordadas nos slides seguintes, que serão as tecnologias que iremos aplicar aos testes. Passando, temos os objetivos dos testes. Então, esses são os objetivos que definimos para a implementação dos testes. São os objetivos que desejamos alcançar com a implementação desses testes no projeto e começando com a verificação de funcionalidade, ou seja, garantir que cada parte do software cumpra os requisitos especificados. Ou seja, com os testes, pretendemos garantir que o software não tenha comportamentos inesperados. Ele faça realmente aquilo que foi definido para ele fazer. Por meio dos testes, conseguimos fazer isso de uma forma rápida e automatizada. Detectar falhas. Identificar bugs, erros e falhas no código antes da entrega final. Validar a integração, ou seja, garantir que os módulos do sistema se comuniquem corretamente. Avaliar a usabilidade e performance. Testar a aplicação no ambiente real para garantir que o sistema seja intuitivo e eficaz. Esses são os 4 objetivos que escolhemos para o projeto na implementação desses testes. E para implementar, seguimos esses processos de teste. Primeiramente, o planejamento dos testes, a definição de objetivos, escopo e recursos necessários para a execução dos testes. Segundamente, o desenvolvimento de casos de testes, com a criação de casos e cenários para cobrir diferentes fluxos da aplicação. Execução de testes, ou seja, a realização realmente em si dos testes, de acordo com os planos estabelecidos. E, por fim, o relatório de testes de resultados, ou seja, a documentação de falhas, melhorias e análise de desempenho. Com isso, pretendemos fazer o quinto ponto, que seria a correção e a regressão,
ajustes baseados nos resultados e testes de novas versões. As ferramentas e técnicas utilizadas dividimos em duas seções, devido a ter duas linguagens. No back-end utilizamos Testify, framework para testes unitários, assistivos e mocks, com Test Package, que é um pacote padrão que já vem instalado no Go, só importar. E Concov, para gerar relatórios de cobertura de teste. Na parte do front-end, utilizamos Flutter Test, uma ferramenta padrão do próprio framework para testes unitários e de widget. Mocktail, utilizado para testes em widgets e testes de sistema. E Integration Test, para a realização de testes de integração no Flutter. Outras ferramentas que não utilizamos, mas gostaria de destacar, são algumas ferramentas de CI/CD, como Jenkins e GitHub Actions, que facilitam e automatizam esse processo de teste. Começando com a definição de testes unitários e alguns exemplos. O objetivo de testes unitários é a verificação de funções e métodos individuais. Então, verificar se funções e métodos individuais estão funcionando corretamente. Um exemplo disso seria, na parte do back, seria testar uma função que calcula o pagamento de funcionário. Já na parte do front, seria testar a menor unidade do front, que seria um widget. Testar o componente de UI, ou seja, o widget, como o botão que realiza alguma ação específica. Esse é um exemplo do nosso código, utilizando o teste unitário para a validação de um CPF. Agora, teste de integração, que tem como objetivo verificar a interação entre módulos e componentes do sistema. Um exemplo disso no back-end seria testar a integração entre a API e o banco de dados. No front-end seria testar a comunicação entre o próprio front e o back, no caso a API, verificando se as requisições e respostas estão funcionando corretamente. Agora, passando para teste de sistema, que tem como objetivo validar os comportamentos do sistema como um todo, incluindo todos os módulos e interações. Um exemplo disso seria a integração do Golang mais o Flutter e testar a aplicação em geral, testar a aplicação em um ambiente de produção simulado, verificando a usabilidade da interface e o funcionamento completo do back-end e também do front. Esse aqui é um exemplo de teste de integração, usando a ferramenta Mocktail, que já foi mencionado anteriormente. Esse aqui está testando um widget que faz algumas funcionalidades na parte de UI do sistema. E agora chegamos na parte de cobertura de testes. Gostaria de começar ressaltando a importância da cobertura de testes, que seria a avaliar a extensão dos testes realizados, garantindo que todos os pontos críticos do código sejam verificados. Ou seja, por meio da cobertura de teste, podemos identificar aqueles pontos que não foram abrangidos por determinado teste. E assim, por meio disso, realizar novos testes para que incluam aqueles pontos que não foram ainda verificados. Para que assim conseguimos fazer uma cobertura 100% ou próximo a isso, gerando uma segurança maior no nosso código e evitando que coisas quebrem inesperadamente. Aqui na parte do back-end temos para fazer essa cobertura de testes o Go Test Coverage, que é um relatório já disponibilizado pela biblioteca padrão do Go, naquela Go Test Package, que gera relatórios de cobertura, identificando quais partes do código não foram testadas.
Na parte do Flutter também temos aqui uma opção padrão que já vem no framework, que utilizando o comando flutter test -coverage, você consegue obter as métricas de cobertura de testes de widgets e unidade. Então, por meio disso, conseguimos fazer ter uma noção de qual parte do nosso código ainda precisamos fazer os testes e qual parte já está com já está coberta por testes. E com isso chegamos ao fim da apresentação. Gostaria de agradecer a quem estiver assistindo e é isso.